não me conhece de parte nenhuma, e, portanto, eu não lhe autorizo a fazer qualquer juízo moral sobre o meu comportamento. Já por várias vezes mencionei que António Costa, a par de José Sócrates e muitos outros socialistas, nunca fez nada na vida. É um político de carreira sem experiência em mais nada senão andar de posição política em posição política à medida que lambia as botas da pessoa certa no Partido Socialista. E para continuar a expor as mentiras de António Costa nos recentes debates em que participou e também na sua campanha eleitoral, nada melhor que começar por expor a carreira de António Costa até hoje. Aos 12 anos, António Costa decidiu ser socialista. Aos 14 anos, aderiu à Juventude Socialista. Licenciou-se em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e foi admitido na Ordem dos Advogados em 1988, depois de fazer um estágio no escritório de Jorge Sampaio, que é outro socialista. Apoiou o mesmo Jorge Sampaio quando este quis liderar o Partido Socialista em 1992. Em 1996 foi o diretor da campanha de Jorge Sampaio para a presidência. Em 1995 foi secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares do governo de António Guterres e entre 1997 e 1999 foi mesmo ministro dos Assuntos Parlamentares. No segundo governo de António Guterres foi ministro da Justiça. Em 2004 apoiou José Sócrates para líder do Partido Socialista. Em 2005 foi ministro da Administração Interna do primeiro governo de José Sócrates até 2007. Em 2005, António Costa também assumiu a vice-presidência do Parlamento Europeu, depois de candidato na lista do Partido Socialista para as eleições europeias. Em 2007, assumiu a presidência da Câmara de Lisboa até 2011. Em 2014, foi eleito líder do Partido Socialista e candidatou-se a primeiro-ministro em 2015. Perdeu as eleições, mas fez acordos com a extrema-esquerda para derrubar o governo democraticamente eleito em 2015. Candidatou-se novamente para primeiro-ministro em 2019 e candidata-se a primeiro-ministro em 2022. Como podem ver, a carreira de António Costa resume-se a subir dentro do Partido Socialista porque se aproximou das pessoas que o ajudaram a subir, como Jorge Sampaio. Para além do mais, sabemos que desde criança que queria ser socialista, demonstrando o vazio que representa em termos de experiência, seja no que for, já que ser socialista nem sequer é uma profissão, é uma ideologia. De facto, existem políticos que têm algo para mostrar, que demonstraram competência na área que geriram num qualquer governo ou cargo público. Já António Costa não tem um único exemplo positivo na sua carreira política. De resto, sempre que esteve no governo ou quando foi presidente da Câmara de Lisboa, foi um desastre total. Enquanto presidente da Câmara de Lisboa, António Costa foi o responsável por entupir o acesso a Lisboa depois das mudanças na Avenida da Liberdade e na Rotunda do Marquês de Pombal. Foi o responsável pela criação de mais impostos, como a taxa aeroportuária para turistas, para tapar os muitos buracos financeiros da Câmara. António Costa quis também isentar o Benfica de pagar impostos, pois o clube de António Costa é o Benfica. Isto para não falar nas cheias em Lisboa durante a sua presidência, que demonstraram o caos em que se encontrava Lisboa. E para que entendam como os problemas continuam quando se muda de um socialista para outro, António Costa saiu da Câmara de Lisboa e Fernando Medina, outro socialista, assumiu essa posição e as cheias continuavam a ser um problema. Os socialistas e António Costa em particular são um desastre sempre que metem as mãos, seja no que for. Porque o socialismo só consegue prosperar com corrupção, compadrio, nepotismo e favores a amigos e ou membros do mesmo partido, onde a competência para o cargo em questão é completamente irrelevante. As últimas 2 décadas e meia em Portugal são a prova perfeita disso. Posto tudo isto, vamos voltar às mentiras de António Costa durante os recentes debates, bem como durante a sua campanha eleitoral. No debate com André Ventura, António Costa atacou-o, dizendo que Ventura era do PSD quando foram feitos cortes nas pensões em Portugal. O Sr. Deputado, ainda outro dia, no debate com o Dr. Rui Rio, confrontou o Dr. Rui Rio com o corte das pensões. Exatamente. Mas convém lembrar que que não era só o Dr. Rui Rio, fazia parte do PSD que cortou as pensões. O Sr. Deputado também era militante do PSD que cortou as pensões. António Costa também usa este argumento durante a sua atual campanha eleitoral, alegando que os cortes nas pensões foram feitos pelo PSD. O que António Costa nunca refere é que esses cortes foram assinados pelo governo socialista de José Sócrates, do qual António Costa fez parte. Aliás, esta é uma das grandes mentiras dos socialistas desde 2011, pois propagam a narrativa que só com a Troika é que foram feitos cortes nas pensões e que foram feitos aumentos de impostos. Mas isto é falso. Os cortes começaram com os pacotes de estabilidade e crescimento mais conhecidos por PECs do governo socialista de José Sócrates, particularmente entre 2010 e 2011, quando Portugal já tinha a corda ao pescoço graças às políticas desastrosas dos socialistas, incluindo António Costa, que foi ministro da Administração Interna do primeiro governo de Sócrates. Foram 4 PECs no total, 3 foram aprovados e o 4º foi chumbado no Parlamento.
Em todos os PECs que foram aprovados, haviam cortes na despesa pública e aumento de impostos generalizado, sendo que o PEC 3 foi o mais severo. Vamos então analisar as medidas do PEC 3 em algum detalhe para que possamos entender melhor a mentira de António Costa e dos socialistas que se esquecem sempre de mencionar que os cortes de salários, pensões e aumento de impostos começaram com os próprios socialistas. No PEC 3, do lado da despesa, os socialistas tinham medidas como redução de salários acima de 1.500 euros na função pública, congelamento das pensões, congelamento das promoções e progressões na função pública, congelamento das admissões e reduzir o número de contratados, reduzir as despesas no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, reduzir os encargos com a ADSE, reduzir em 20% as despesas com o RSI. Do lado dos impostos, os socialistas tinham medidas como revisão das deduções à coleta do IRS, revisão dos benefícios fiscais para empresas, aumento do IVA para 23%, aumento de 1% da contribuição para a Caixa Geral de Aposentações, entre muitos outros cortes e aumentos de impostos que podem verificar vocês mesmos nos links na descrição. Ou seja, com o PEC 3, o governo de José Sócrates, do qual António Costa fez parte, desencadeou dos maiores cortes e aumentos de impostos de sempre em Portugal. O IVA a 23% que existe atualmente em Portugal foi o governo socialista de José Sócrates que o aumentou para esse valor. O congelamento de pensões, a redução de salários na função pública, o aumento do valor da contribuição para a Caixa Geral de Aposentações, os cortes na saúde, etc., fazem todos parte do PEC 3 do governo socialista de José Sócrates, do qual António Costa fez parte. Claro que os socialistas e António Costa nunca falam disso, pois jogam com a falta de memória da generalidade da população e espalham a sua narrativa que foi o PSD e o CDS que cortaram as pensões e aumentaram impostos. Mas isto é obviamente falso, pois não só os cortes começaram com o governo socialista, como o próprio acordo com a Troika foi feito com o governo socialista, ou seja, os socialistas concordaram com todos os cortes e aumentos de impostos nesse acordo e assinaram o acordo que teriam de cumprir caso tivessem ganho as eleições em 2011. O Partido Socialista atirou Portugal para a sua terceira bancarrota em 2011, pediu ajuda internacional, assinou um acordo com as instituições que lhe vão emprestar o dinheiro, onde estão incluídos os cortes na despesa pública e aumentos de impostos que aconteceram entre 2011 e 2014, mas depois diz que foi o PSD e CDS que fizeram os cortes, tentando excluir-se das responsabilidades que teve na bancarrota, bem como no acordo com as instituições internacionais que levaram a esses cortes. Os socialistas são isto mesmo. Causam os problemas e depois culpam os outros pelas consequências dos problemas que eles causaram. António Costa é a personificação de tudo isto. Mas há mais. No acordo que os socialistas fizeram com a Troika, havia um plano de privatizações que incluía, entre outros, a TAP e os Correios de Portugal. Ambas as privatizações foram feitas ou começadas pelo governo de Passos Coelho entre 2011 e 2015. A privatização dos Correios correu bem, mas a TAP era uma empresa que constantemente dava prejuízos e, portanto, não foi fácil de encontrar quem a quisesse comprar. De resto, um comprador só apareceu quando o primeiro governo de Passos Coelho estava a concluir o mandato. E quando António Costa e a extrema-esquerda fizeram acordos para derrubar o segundo governo de Passos Coelho, que tinha sido eleito pouco tempo antes, e António Costa assumiu as funções de primeiro-ministro, a privatização da TAP foi revertida e a maioria da empresa continuou do lado do Estado português. E como de costume, com socialistas no poder, assim que reverteu a privatização, António Costa colocou o seu amigo pessoal Diogo Lacerda Machado na direção da TAP. Com a reversão da privatização, a TAP é hoje um buraco negro do dinheiro dos contribuintes portugueses, graças a António Costa e a toda a esquerda e extrema-esquerda em Portugal. Aliás, em plena pandemia, o governo de António Costa injetou 1.200 milhões de euros na TAP. Isto ao mesmo tempo que pouca ou nenhuma ajuda deu a outras empresas, como podem ver no meu vídeo sobre a desastrosa gestão da pandemia por parte dos socialistas. Já em 2021, e com mais 462 milhões de euros do dinheiro dos contribuintes portugueses injetado na TAP, a TAP é hoje quase 100% pública. Ou seja, vai ser um buraco negro ainda maior para o dinheiro dos contribuintes, graças a António Costa e a toda a esquerda e extrema-esquerda em Portugal. Mas há mais. Assim que usurpou a posição de primeiro-ministro em 2015, António Costa e o seu governo fizeram uma proposta de orçamento para 2016 a Bruxelas. Mas esta proposta foi rejeitada, pois não cumpria as metas do déficit impostas por Bruxelas. António Costa e o seu ministro das Finanças, Mário Centeno, foram obrigados a cumprir as metas de Bruxelas e a alterar o seu orçamento, mas não de forma clara. Os socialistas recorreram às cativações. A cativação é um termo usado para representar um valor que foi orçamentado, mas que ficou cativo e, portanto, não foi gasto.
Por exemplo, no Orçamento de Estado pode aparecer o valor de 10 milhões de euros para a saúde, mas se o Governo cativar 6 milhões, só 4 milhões foram na prática disponibilizados para a saúde. Este é um mecanismo usado para mascarar as contas e para dar a ideia que se vai investir numa determinada área, quando na realidade a totalidade desse dinheiro nunca será gasto nessa área. Os socialistas falam sempre nos investimentos que fizeram na saúde, na educação, etc., com base nos valores dos orçamentos de Estado pelos quais foram responsáveis. Mas nunca falam das cativações que fazem, porque mostrariam claramente que os investimentos reais são muito mais baixos ou mesmo inexistentes. De facto, os socialistas e a extrema-esquerda que apoiava os socialistas propagavam a ideia que com o seu governo o fim da austeridade tinha chegado. E nada podia estar mais longe da verdade. No primeiro governo de António Costa, entre 2015 e 2019, foram feitos dos maiores cortes de despesa de sempre e as cativações foram mesmo as maiores de sempre da história de Portugal. Há quase 3 anos atrás fiz um vídeo sobre este alegado fim da austeridade dos socialistas e, apesar de extenso, apenas mostrei uma pequena parte de todos os cortes e cativações feitos pelo governo de António Costa, que arrasou com vários serviços públicos. Os cortes e cativações impostos pelo governo de António Costa em áreas como a saúde e transportes públicos, por exemplo, foram gigantescos, ao ponto dos comboios suburbanos em Portugal deixarem de funcionar quase por completo. Aliás, eu usei os comboios suburbanos para me deslocar para o emprego diariamente durante 2 décadas. Mas a partir de 2017 haviam menos comboios a circular, quando circulavam nunca cumpriam os horários estabelecidos e a manutenção dos comboios propriamente ditos era pouca ou nenhuma. E graças a tudo isto, por várias vezes fui obrigado a sair do comboio em que estava porque avariou no meio da linha. No verão, que pode ser bastante quente em Portugal, o ar-condicionado de algumas carruagens estava mais vezes avariado que a funcionar, e era impossível respirar, pois a temperatura subia para mais de 50 graus no interior da carruagem, ainda mais se estivesse cheia de pessoas. E claro, com menos comboios a circular, e mesmo os que circulavam não cumpriam horários, os comboios que de facto ainda apareciam estavam cheios de tal forma que as pessoas no interior estavam prensadas umas contra as outras, tal e qual qualquer país de terceiro mundo. Graças aos cortes e cativações do primeiro governo de António Costa, o meu trajeto para o emprego durante quase 2 décadas, que não demorava mais de 45 minutos, passou a demorar mais de 1h30, às vezes mais de 2 horas. Na saúde, os cortes foram tantos que quando a pandemia atingiu Portugal em março de 2020, Portugal não tinha o mínimo dos mínimos em termos de equipamento médico para combater a pandemia. E os problemas já existiam antes da pandemia, pois com a falta de investimento na saúde, haviam pessoas em Portugal que ficavam anos à espera de uma consulta ou de uma cirurgia. E durante a pandemia, estas pessoas que sofriam de problemas relacionados com outras doenças e que tinham de esperar anos por consultas e cirurgia, foram completamente ignorados. E por isso Portugal registrou milhares de mortes a mais em 2020, quando comparado com outros anos, por motivos não relacionados com o vírus. Tudo isto graças aos cortes e cativações do primeiro governo de António Costa. E nunca é demais lembrar que estes cortes e cativações foram todos aprovados pela extrema-esquerda, especificamente o Bloco de Esquerda e Partido Comunista. Estes partidos criticavam quase sempre os orçamentos socialistas, mas no final aprovavam esses mesmos orçamentos, demonstrando o seu cinismo e hipocrisia e como o que realmente interessava a estes partidos era poder aprovar as suas políticas de extrema-esquerda com a ajuda dos socialistas em troca da aprovação dos orçamentos socialistas, independentemente do que lá estivesse inscrito. Mas há mais. No vídeo onde identifiquei as políticas criminosas de António Costa que contribuíram para a morte de mais de 120 pessoas nos incêndios de 2017, foquei-me quase exclusivamente no aspecto político, mas também mencionei o aspecto moral e ético, pois os socialistas e António Costa em particular fizeram comentários absurdamente asquerosos que demonstram que não são pessoas. São seres sem empatia, sem emoções, completamente desprovidos da capacidade para entender o sofrimento de outros. António Costa disse mesmo que o ano de 2017 foi um ano saboroso, quando na verdade foi o ano mais mortífero com incêndios na história de Portugal. Mas antes desse comentário, António Costa já tinha demonstrado o ser nojento que é quando, pouco tempo depois do incêndio de Pedrógão Grande, em junho de 2017, onde morreram pelo menos 64 pessoas, António Costa foi de férias, enquanto o país continuava a arder, deixando o Ministro dos Negócios Estrangeiros a substituí-lo. Mas António Costa não foi de férias sem antes convocar um focus group para avaliar o impacto dos incêndios e das mortes em Pedrógão Grande na sua popularidade e na popularidade do governo socialista. Pelo menos 64 pessoas mortas em grande parte consequência das políticas criminosas de António Costa e dos socialistas, centenas de pessoas que perderam as suas casas, as suas vidas completamente destruídas, mas António Costa não só vai de férias, como estava mais preocupado com a sua popularidade e a popularidade do seu governo. António Costa é execrável, um verdadeiro vilão que tipicamente só vemos nos filmes, mas António Costa é infelizmente bem real.
Como já referi em vídeos anteriores, se continuasse a expor as mentiras, as políticas criminosas e desastrosas dos socialistas e de António Costa em particular, este vídeo não teria fim. Mas julgo que com o que identifiquei aqui e em outros vídeos, já é suficiente para demonstrar quem são os socialistas e a esquerda portuguesa e quem é António Costa. António Costa, a esquerda e a extrema-esquerda são um cancro maligno que infecta Portugal. Um cancro que, se não for removido o quanto antes, matará o paciente, que neste caso é Portugal e os portugueses. António Costa e os socialistas representam o pior que existe na espécie humana. Seres motivados apenas e só pela sua ideologia e cujo interesse começa e acaba no próprio umbigo. E os resultados estão à vista. Décadas de socialismo transformaram Portugal num dos países mais pobres da Europa, dos mais corruptos, dos mais endividados, dos mais dependentes. A cultura de parasitismo e dependência do Estado, fruto de décadas de políticas de esquerda, está de tal forma enraizada que, se nada for feito para mudá-la, Portugal não tem futuro e continuaremos este ciclo vicioso criado por socialistas e comunistas, onde saltamos de bancarrota em bancarrota com um sorriso na cara e elegendo vezes sem conta os nossos coveiros. Já o disse num vídeo anterior e volto a repetir, as eleições do dia 30 de janeiro são talvez as mais importantes das nossas vidas, pois os socialistas e a extrema-esquerda querem distribuir o dinheiro da bazuca europeia a seu belo prazer, ou seja, entre clientelas, amigos e familiares, e se ganharem novamente as eleições, é isso mesmo que vão continuar a fazer. Pouco ou nenhum dinheiro será usado em benefício do país e dos portugueses em geral. Portugal, que já está falido novamente, perderá a possibilidade de se erguer com o dinheiro que vem da União Europeia e teremos também muita dificuldade em receber mais ajuda externa, pois acabamos de receber milhares de milhões que foram novamente esbanjados pelos socialistas. Não votem nos socialistas, não votem na esquerda ou extrema-esquerda, nem em partidos de regime. Ou seja, e para ser claro, não votem no PS, PSD, BE, PCP, CDS, PAN ou LIVRE. Continuar a votar nestes partidos significa manter tudo como está, pois já todos deram a mão aos socialistas de uma forma ou outra. São partidos cujo único objetivo é obter poder. A prosperidade de Portugal e dos portugueses é irrelevante para estes partidos. O único partido que apresenta um programa que pede mudança é o Chega. É o único partido cujas propostas querem o fim do regime atual. Um regime que fomenta a corrupção e que não quer qualquer mudança, pois só assim pode continuar a roubar os portugueses, sem consequências, como aconteceu durante 47 anos. Precisamos de mudança e temos de dar poder àqueles que pedem mudança e fazem propostas nesse sentido. E este comentário não é dirigido apenas àqueles que votam sempre nos mesmos, é especialmente dirigido àqueles que não votam e que essencialmente dão todo o poder de decisão aos fanáticos que votam sempre nos mesmos. Não deixem que isto volte a acontecer. Não perdem muito tempo só para fazer uma cruz num papel. Votem e não deixem que a minoria fanática decida o vosso futuro e o futuro dos vossos filhos. Essa foi a lógica que muitos adotaram e depois de décadas com números de abstenção recorde, vejam onde estamos agora. Portugal é dos países mais pobres e miseráveis da Europa e continua a piorar. Votem e votem pela mudança. Espero que tenham gostado e até à próxima.